Eu assisti o primeiro episódio de Casa do Dragão? Sim. Eu li os livros que contam a história que tá passando em Casa do Dragão? Não. Eu vou ler os livros que contam a história que tá passando em Casa do Dragão? Também não. O que eu sei sobre Game of Thrones? Apenas o que passou na série. Vou falar o que eu achei da série? Com toda certeza. Se identificou? É esse o tipo de vídeo que você tava procurando mesmo? Alguém que só assistiu a série, não conhece tudo dos livros e vai falar com você só sobre o ponto de vista de alguém que só viu a série? Então senta, se diverte que vai ser uma ótima viagem nós dois. Olá, senhoras e não senhoras, eu sou o Mike Santana, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu achei justo e necessário fazer essa pontuação antes de começar o vídeo, porque nós temos aqui no YouTube, nessa internet maravilhosa, vários criadores de conteúdo que têm um conhecimento enorme sobre a história de Game of Thrones, dos livros de Game of Thrones, dos livros que contaram a história que tá vindo aí com o caso do dragão, sabem a hierarquia e a árvore genealógica dos Targaryen como ninguém. E eu, inclusive, recomendo que vocês procurem o canal Coxinha Nerd, porque a cobertura deles é sensacional. E é esse tipo de cobertura, com muito conhecimento dos livros. A minha é pra galera que só quer sentar no sofá e apreciar a série. É com essa galera que a gente tá conversando. Então vamos falar aqui com spoilers o que eu achei desse primeiro episódio de A Casa do Dragão. Eu vou dizer pra vocês que logo de cara, a coisa que mais fica na minha cabeça neste momento sobre Casa do Dragão é que eu tinha esquecido como é Game of Thrones. Sabe, desde quando Game of Thrones acabou, de lá pra cá, a gente teve várias séries com grandíssima produção. A gente teve várias séries de fantasia com violência. The Witcher tá aí pra provar. A gente teve várias séries que vieram ali com o efeito Game of Thrones, né? O efeito que a série tinha despertado no mercado de séries, de trazer essas produções megalomaníacas e com muito investimento, e trazendo fantasia com violência e assuntos mais pesados. A gente viu várias dessas coisas. E quando volta uma série de Game of Thrones, quando a gente retorna pra Westeros, eu confesso pra vocês que quando eu comecei a assistir, sabe, quando a gente começou a ver aquelas cenas de castelos e etc, eu olhei assim, tá, beleza, né, parece uma boa produção, parece um bom investimento, mas ok, eu já vi coisas semelhantes, coisas parecidas. Aí quando a gente chega lá na cena do parto, aí eu, é Game of Thrones, né? Porque, sinceramente, essa é a grande assinatura de Game of Thrones, né? A gente pode falar que ele tem um mundo rico, que ele tem um mundo coeso, tem personagens interessantíssimos. A gente pode falar que toda essa obra de Game of Thrones e agora Casa do Dragão tem tudo isso. Mas várias outras obras também têm isso. Qual é a grande diferença? Qual é a grande assinatura ali que a gente tá falando assim, ok, eu estou vendo uma coisa em Westeros? É essa capacidade de chocar a gente neste mundo de fantasia medieval. É a capacidade de explorar até onde vão os nossos limites sem fazer assim, ó, pra tela. Sem olhar assim... Vocês podem falar o que vocês quiserem sobre... Não, é porque o George Martin, a maneira como ele escreve... Vocês podem inventar um motivo que vocês quiserem pra falar que é o diferencial de Game of Thrones. Porque não é. O diferencial de Game of Thrones é a capacidade de chocar a gente. E o primeiro episódio de Casa do Dragão já trouxe isso, já mostrou que está, mais uma vez, alinhado com a definição do que é Game of Thrones. Então a gente é apresentado a essa nova época aí em Westeros, que se não fosse ali aquele textinho no começo, inclusive agradeço a galera da HBO por saber com quem eles estão conversando, que o grande público não ia fazer a menor ideia se eles botassem é o ano de tal, não sei o que, e colocasse qualquer definição de tempo lá, e a galera ia ficar, tá, eu preciso fazer uma matemática na minha cabeça. A partir do momento que eles colocam 172 anos antes de Daenerys, ok, entendi, show de bola, toca. Então a gente tá nesse tempo de Westeros, onde os Targaryen, eles governavam. Um tanto quanto antes do Rei Louco, de entrar toda a história que a gente já conhece de Game of Thrones. E eu confesso pra vocês que eu adorei o fato de estarmos conhecendo personagens novos que, por mais que você pense, você faça uma ligação aqui, uma ligação ali, no fundo eles estão tempo pra trás o suficiente pra que não haja uma participação de um personagem que você... Não dá pra eu esperar um Jon Snow criança ali, né? Não dá pra esperar uma Daenerys criança, não dá pra esperar o Robert Baratheon criança. É bem antes. E a apresentação dessa nova Westeros, na verdade dessa antiga Westeros,
foi muito bem feita a partir de seus personagens, porque ao contrário do que a gente já via em Game of Thrones, né, que é a apresentação de todas essas famílias, vários personagens, dessa vez a história ela tá concentrada em uma família, na casa Targaryen. E tal qual a série original, a gente foi logo no primeiro episódio apresentado para um mundo completamente rico, um mundo completamente vivo, que parece que cada canto de Westeros ele tem uma história sensacional pra contar. Não importa pra onde você olhe em Westeros, esse mundo ele é tão repleto de cultura e riqueza que qualquer cantinho que você prestar atenção vai ter uma ótima história sendo contada. Confesso que como um grande fã de Doctor Who, ver o Matt Smith interpretando Daemon Targaryen com aquela peruquinha loura, maravilhosa, eu olhava assim, Doctor, o que você tá fazendo, menino? Sai daí, volta pra salvar o mundo. Ver o Matt Smith nessa figura mesquinha, violenta, maldosa, vilanesca, como ele tá fazendo, como ele fez esse primeiro episódio, interpretando Daemon Targaryen, foi muito esquisito pra mim. Eu sei, eu vi ele em Morbius, ele é o vilão em Morbius, mas não bateu esse mesmo feeling, sabe? Não bateu esse mesmo estranhamento. Talvez porque dessa vez eu vi a bunda do Matt Smith. Qualquer pessoa que seja assim, nossa, eu sou muito fã de Doctor Who, a bunda do Matt Smith, puta que pariu. Mas o que eu posso dizer sobre o que eu achei desse primeiro episódio de Casa do Dragão é que eu achei ele um ótimo primeiro episódio. Ele conta o que você precisa saber para você começar a se ambientar nessa história que vai ser contada. Esse primeiro episódio ele tem a tarefa de apresentar muitos personagens com nomes muito esquisitos e que você precisa lembrar quem é irmão de quem é filho de não sei quem. E eles têm essa tarefa difícil de apresentar um mundo de fantasia com personagens com nome difícil pra você. E eles conseguem. Eles fazem isso muito bem, porque você pode estar assim, cara, eu tô confuso, não lembro o nome de ninguém, tá foda. Chega lá no final, você fala, beleza, quem eu precisava prestar atenção nesse episódio, eu já sei os nomes, eu posso até esquecer aqui uma outra ali, mas você sabe quem esses personagens são. Você entende aonde essa história está ambientada. Você entende qual é o cenário que está sendo trazido. Toda essa questão de quem vai herdar o trono no lugar do Viserys, que o próprio Viserys ser o rei também já veio de uma coisa mais turbulenta de sucessão do trono. Então você começa a colocar as peças no lugar certinho, você começa a mostrar pro público quais são essas peças para você preparar. A partir de agora a história vai tocar aqui e você tá preparado com tudo que eu te mostrei nesse primeiro episódio. Então, nesta função de apresentar para o público qual vai ser essa nova história, quais vão ser esses novos personagens, qual vai ser o tom da série, que tipo de narrativa que nós vamos criar. Nessa função foi um episódio perfeito, porque ele vai assinalando todas as caixinhas de pré-requisitos de um bom primeiro episódio. E aí você pega isso e você coloca ali em cima toda essa questão do choque que eu falei, que é a assinatura de Game of Thrones. Então, tanto o fato de nós termos ali uma competição de justas, bem ao estilo Coração de Cavaleiro, que eu tava esperando aparecer Ulrich von Liechtenstein, referência pra poucos. E aí, de repente, a cabeça de alguém é aberta no meio, e a galera em volta tá nem aí com isso. Opa, sangue pra caralho, tô vendo o cérebro de fulano, palmas, né? E aí, logo em seguida, em paralelo, nós temos a cena do parto da cesariana, que Jesus! Então é o que eu disse, toda essa coisa de um bom primeiro episódio, temperado com toda essa assinatura de Game of Thrones, trouxe pra gente uma sensação de nostalgia muito grande. Porque, querendo ou não, Game of Thrones foi um evento na história da mídia. Com um final bosta ou não, independentemente de como a série terminou, Game of Thrones foi um evento na história da mídia. Uma série que fazia as pessoas irem pra casa num domingo à noite, juntar todo mundo na frente da TV pra assistir a série, juntar pessoas na casa de alguém. Pô, quem tem HBO, porque eu quero ver Game of Thrones. Então, amigos se juntavam nas casas e pede lanche e vamos assistir o Game of Thrones.
foi um evento, cara. Então, esse primeiro episódio, obviamente, não na mesma proporção de escala do que foi as últimas temporadas de Game of Thrones, mas eu vi uma fagulha da mesma intensidade no público. E de olhar assim e falar, caralho, é domingo, 10 horas da noite. Vamos todo mundo assistir Game of Thrones, no caso, a Casa do Dragão agora. E você olhava no Twitter, todo mundo falando sobre. Tantas pessoas foram assistir que até a HBO Max até caiu, até saiu do ar. Então, eu acho que o principal gostinho bom que o primeiro episódio de A Casa do Dragão deixa é voltar esse sentimento de estarmos mais uma vez participando deste grande evento que é uma história sendo contada em Westeros no domingo à noite. Então eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse primeiro episódio de Casa do Dragão, tá bom? Deixa aqui nos comentários, não esquece de me seguir aqui se você gostou desse vídeo, beleza? Então vejo vocês no próximo vídeo, um abraço, fui!